Boa noite, guerreiros e guerreiras. Vlad Nocto aqui, perfil Aeternus Art, distribuição e divulgação de material black e death metal. E hoje para nossa primeira entrevista online. Já fiz uma entrevista presencial que logo estará disponível aqui no nosso Instagram, tanto aqui como no meu outro perfil, tá bom? E teremos mais uma entrevista que eu vou divulgar no próximo sábado. Aliás, vou divulgar durante a semana e a entrevista acontecerá neste sábado agora, tá bom? E logo vocês saberão quem será o entrevistado. Na semana passada eu entrevistei o vocalista, aliás, o baterista, perdão, do Black Akemoth e também Opus Nostri. E logo eu vou editar essa entrevista e vou divulgar aqui no Instagram a Aeternus Arts. A entrevista ficou bem legal e o meu foco em entrevistas atualmente é o quê? Falar sobre black metal, metal extremo e também sobre arte, falar sobre o movimento em geral underground e não ficar somente focado em falar sobre música e sobre bandas em geral. Então eu acho que esse conteúdo, esse tipo de conteúdo é um conteúdo novo que vai agradar muito a gente e também vai atrair muita gente para o cenário de música extrema, tanto nacional quanto internacional. Beleza? Então hoje aqui eu irei entrevistar um camarada que eu conheci recentemente de uma banda, de uma horda bem legal. É um projeto de um one man band, de um homem só numa banda, um black metal atmosférico com influências, eu diria influências de black metal escandinavo, norueguês, uma coisa muito no estilo... Vocês vão saber um pouco, eu vou falar mais sobre a banda, eu vou chamar aqui o meu convidado, tá bom? Para ele poder se apresentar, falar um pouco do projeto e aí vamos desenvolvendo uma conversa. Então, se você está aí na live, já deixa um like, compartilha, faça suas perguntas e terei o maior prazer em responder, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se já chegou o convidado. Trocar uma ideia e essa live vai ficar salva no perfil Aeternus Arts para que vocês possam assistir depois, beleza? Opa, boa noite, Daniel, tá me ouvindo aí? Boa noite, tudo bem? Tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Certo. Eu tô, acho que o microfone tá ligado no celular, mas eu não estou conseguindo ouvir tão bem, acredito que no celular. Então deixa eu aumentar aqui rapidinho, porque ficou Beleza. dividido. Ficou o áudio, ficou o microfone aqui no fone, o Bluetooth, mas o áudio está saindo no celular. Deixa eu só tirar aqui. Mas tu tá me vendo bem e tá ouvindo, certo? Tô te ouvindo certinho. Beleza. Ok, vou manter o fone aqui, assim eu consigo ouvir legal aqui. Então, cara, se apresenta aí rapidinho pra galera, fala um pouco do seu projeto. O meu perfil aqui no Instagram, tanto o meu pessoal focado no black metal, quanto na divulgação e distribuição, é um perfil novo, ainda está alcançando seguidores maiores, assim por diante, mas com as entrevistas nós vamos conseguir aí divulgar muitas bandas e crescermos juntamente. Então eu vou abrir esse espaço aí para o Daniel aqui se apresentar e falar um pouco sobre esse projeto musical dele, tá bom? Vai lá, Daniel, manda bala. Meu nome é Daniel, eu sou da banda Kvazi Vampire, né? Projeto solo de black metal sinfônico que mescla com um pouco do vampiric black metal e mescla um pouco do assim do doom metal, de vários subgêneros do metal, né? Eu comecei ano passado fazendo, tem um ano, fez um ano, né? É, Em maio, né? Desde que eu lancei a primeira música. Então, assim, desde então eu venho fazendo esse som, que mescla entre o black metal extremo até o black metal mais melódico, sinfônico, o black metal mais cru ao mesmo tempo, sabe? É uma mistura. Eu faço todo álbum, eu faço uma mistura de vários tipos de subgêneros dentro de um só, né? Que é utilizando tanto do metal, do black metal sinfônico e entre outros subgêneros do black metal, né? E assim, Certo. eu comecei querendo fazer algo assim mais sujo, queria fazer um black metal sujo, muito sujo mesmo, tipo assim, igual bandas como Cova, um black metal bem assim. Depois eu acabei querendo fazer
né, uma black metal diferente. Eu coloquei muita influência do DSBM, muita influência do black metal atmosférico. Aí eu comecei a ir para o sinfônico, aí eu comecei a mesclar entre o sinfônico, o, muita influência de Cradlefield, Dimmu Borgir, principalmente de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir é o que eu mais escuto, né? É o que eu mais gosto. Então, assim, tem muita coisa do Dimmu Borgir, tem cover do Dimmu Borgir que eu já fiz no canal da banda. Então, assim, o Dimmu Borgir, ele é a principal influência do que é Archivaz Vampire hoje. Certo. Cara, então, realmente, eu conheci recentemente a banda, né? Porque tu postaste lá num grupo que eu estava de black metal, tu postou algo dos teus projetos, e na hora eu já cliquei, fui ouvir, eu falei, caralho, muito foda, tá? Por quê? O que eu achei muito foda, mano? Porque é o seguinte, apesar de eu curtir várias vertentes do black metal, várias mesmo, eu gosto muito daquelas bandas que tem um certo tipo de DNA que você possa ouvir e você pensa, essa é a banda. Que você não vai ter um certo tipo de confusão. Por exemplo, você está aí com a camiseta do Marduk, certo? O Marduk é uma Hum, banda que não importa se você ouvir a banda quando era o vocalista o Joaquin Afgrave, ou quando era com o Legion, ou com agora com o vocalista que eu não me lembro, que é o cara do Twin Fator. Mas se você ouvir com os três vocalistas, você consegue identificar que é o Marduk tocando. Quando você ouve o Dimmu Borgir, você sabe que é o Dimmu Borgir tocando. sim. Aqui no Brasil, claro, tem outras bandas de metal extremo que se você ouvir, você sabe que é aquela banda tocando. Um exemplo que eu posso citar assim rapidinho de cabeça, sem tirar o crédito de outras bandas, claro, é a banda Mysteries, do Rio de Janeiro. Quando eu ouço o álbum deles, About the Christian Despair, eu sei na hora que é o Mysteries, que é o DNA deles. Então isso que eu acho muito legal, que apesar de tu querer tocar um metal extremo, sujo, você deve ter pensado, pô, mas eu quero uma coisa que tenha a minha personalidade, que seja um pouco mais original, que tenha de repente, seja uma extensão da minha inspiração, de repente, né? Então isso é muito foda, é isso que faz o projeto seguir adiante, não ficar naquela coisa mais genérica, né, cara? E, cara, mais uma pergunta para você, seguindo a nossa entrevista aqui. Você tem mais algum outro projeto fora o Kivazir? Cara, eu tinha, assim, né? Eu tinha vários projetos, né? Eu tava com um projeto durante o Archivaz Vampire que chamava Dreamium, que era uma banda de black metal que seguia uma, como é que eu posso dizer? Que seguia uma leva parecida com a Archivaz Vampire, mas era um pouco diferente, era mais menos sinfônico, algo mais mal, algo para tender a ser mais Certo. pesado, né? Eu tenho até postado no YouTube algumas músicas da Dreamium, né? Porém, eu acabei não dando continuidade, porque foi numa época, tipo assim, que eu comecei a fazer no início do ano, lá para o mês de janeiro, fevereiro. Eu dei uma desanimada muito grande de fazer música, eu acabei dando uma pausa grande da Advance Vampire. Tô voltando, porque várias questões pessoais que levaram a ter uma pequena pausa e voltar depois, porque Uhum. chegou assim, pensar não querer fazer mais música, né, e parar de fazer por completo. Porém, eu acabei voltando atrás e fui lá, peguei e fiz o álbum Fafnir, que foi o último postado no Spotify pela Satanic Headbanger. Então, assim, eu comecei a pensar, não, velho, vou fazer aqui um som diferente, vou. Aí acabei mudando, aí acabei voltando para Kibaz Vampire, aí eu foquei mais no sinfônico, saí muito do DSBM, que eu tava mais incluso. Aí acabei mudando um pouco o rumo da banda. E de projetos eu tenho muitas ideias, sempre tem ideia. Eu tinha a Dreamian, eu toquei na banda Goraroca também, toquei por quase um ano, acabei saindo. Já tive numa banda de deathcore já quando eu era mais novo, já tive em banda de death metal, de DSBM, muita banda de DSBM. Mas assim, atualmente o único projeto vivo mesmo que eu tô fazendo é a Archivaz Vampire. Certo. E pelo que eu vejo no meio metal extremo, não somente no black metal, mas mesmo no death, no doom, a gente vê que essa coisa, né, esse intuito de tocar em vários projetos, de ser muito, às vezes muito instrumentista, de ser uma coisa meio,
manda a palavra, quando você é multitarefa, né? Nos trabalhos chamamos de multitarefa, né, cara? E é uma coisa muito comum no black metal há muito tempo. Cara, isso eu percebi quando eu ouvi uma banda que eu curto muito ainda, curtia muito mais há uns 20 anos atrás, mas hoje eu ainda curto, que é uma banda chamada Die Serpent, uma banda da Finlândia, muito foda, metal sinfônico, assim, muito bom, né? Em particular, eu gosto muito do álbum Christ Crusher. E naquela época, quando eu comecei a ouvir a banda, depois que eu vi nas entrevistas, eu percebi que um cara da banda, acho que era o Agaton, cara, ele tocava em várias bandas. Tocava no Soul Grind, tocava no Baratum, tocava. Acho que tocava no Children of Bodom. Tudo quanto era banda da Finlândia, o cara estava envolvido, sabe? Então eu percebi que isso não era uma exceção no black metal. Isso era quase uma regra. Ou seja, um cara tá numa banda e toca em várias outras bandas. Eu conheço aqui em São Paulo amigos que tocam numa banda, e tocam em duas, três também. Antes eu pensava que era por necessidade realmente, tipo, de questão de empregabilidade, sabe? Tipo, tocar em mais bandas e você acaba, de repente, tendo mais projetos e poder ganhar um pouquinho mais, porque a gente sabe que metal extremo não dá dinheiro, tem que tocar em vários locais. Mas eu Uhum. percebi também que era uma coisa mais de um ímpeto deles. Eles gostavam de vários projetos, gostavam de trabalhar com vários estilos musicais. Eu conheço amigos que tocavam em bandas como você mesmo, tocavam em bandas de death metal, uma de black, uma metal sinfônico, outra de heavy metal. Então eles estavam muito engajados nessa coisa de ser um membro, um cara de uma banda, mas com vários outros projetos. E as bandas de fora também, isso não foge à regra, né, cara? Falando um pouco sobre Vinha, assim, não é sobre minha entrevista, mas para ter um contexto também, na época eu comecei a curtir black metal em 97, 98, eu comecei a fazer vários projetos também. Eu tinha um zine que falava sobre poesias e pensamentos, né, que era o Regno na época. Aí depois eu comecei com um bar que tocava black death metal. E depois eu comecei um zine que fazia entrevistas com bandas de black metal e também com divulgação de bandas, né, de todo o Brasil, através de divulgação de fitas, cassetes, vinis, CDs e assim por diante. Então, eu também naquela época comecei com uma coisa só e depois senti essa vontade de fazer várias coisas também ao mesmo tempo, que era uma coisa que acho que me levava assim como artista, como produtor, às vezes até mesmo espiritualmente, né, cara? A gente não tem essa questão também. Agora, uma coisa importante também é falar sobre o cenário black metal nacional, certo? Eu não vou focar tanto no cenário de fora, que não é o nosso foco, é claro. Mas assim, como tu vê o cenário black metal atual, se você tem contato, né, claro, também, porque tem uma galera que está no black metal, mas não está tanto em contato com a cena black metal. Porque eu não acho que não é demérito. Às vezes nós ficamos mais isolados por uma decisão própria, né? Por querer mais focar em nós mesmos, uma coisa mais introspectiva. E tem a galera que quer focar mais no movimento, quer ficar próximo, quer show assim por diante. No seu caso, como você vê a cena black metal atual, desde o seu estado, que você pode falar um pouco, o que você acha da cena atual, o que você pode falar sobre isso? Cenário nacional e do seu estado também, do seu estado onde você mora, caso você esteja envolvido, claro. Cara, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte, Contagem mais especificadamente, do lado de Belo Horizonte. Com relação à cena nacional, ultimamente, assim, eu não estou escutando muito mais do que Dimmu Borgir. Eu estou escutando basicamente Dimmu Borgir 24 horas por dia. Eu e minha esposa, a gente só fica escutando Dimmu Borgir. Sim, mas eu ainda escuto muitas outras bandas também, porque sei lá, eu acho que eu estou muito pro Dimmu Borgir mesmo. Mas, assim, a cena nacional, que eu penso é o seguinte, tem muitas pessoas, né? Muitos caras que começam aí fazendo música, pá, vou fazer black metal, vou fazer. Só que acaba que eles não têm o conhecimento, eles não têm o conhecimento musical, eles não têm o conhecimento técnico, não têm o conhecimento de como você trabalha para uma música ser construída. Então, assim, eu já tive muito projeto que o cara tava tocando, mas o cara não conseguia tocar comigo. Tipo assim, eu tocava da hora lá e o cara ia lá e tocava péssimo. Não é questão de arrogância da minha parte, tanto é porque eu não sou um bom, assim, bom. Porém, assim, eu percebo que pessoas que não estão preparadas ainda para fazer o som, para fazer, tipo assim, por exemplo, eu estou usando mais de exemplo aqui em Minas Gerais, né? Pelo que as pessoas que eu estou conhecendo, que eu acabei conhecendo durante. Então, assim, eu vejo que as pessoas não têm tanto preparo para fazer. Tanto é que eu tava com uma ideia de fazer uma banda cover de Dimmu Borgir, porém não acha membro, não acha um baterista que consiga fazer. Se eu
pudesse me clonar, tipo assim, brincando até, né? Se eu pudesse me clonar, tipo, 6 vezes, eu conseguiria fazer. Mas, assim, é difícil eu esperar algo de outras pessoas que não são tão experientes dentro da música, porque é muito difícil eu achar um músico bom, né? Um músico bom tem pra caralho, mas que aceite, sabe, querer fazer algo diferente, querer fazer algo que até agora ninguém fez, entendeu? Mas assim, com relação às músicas atuais, tem muita banda aí que tá boa mesmo, que eu curto bastante. O pessoal do As, que eu gosto muito. O pessoal do Vazio também, muito bom. Até mesmo um colega meu da Werewolf também era muito bom. Agora ele deu uma pausa, não, acho que motivos pessoais dele. Várias bandas assim, o Morten Aetaten também, assim, bacana. O pessoal tendo um amigo meu lá do Paraná, Schizophantom também. Sabe, pessoal fazendo um som bom, realmente. Não tem tanta visibilidade, ando mesmo, né? Porém, assim, uma coisa eu vou ser sincero, eu não vou pra show, eu não saio pra rolê com metal, com outras pessoas, porque eu vou ser sincero, eu não gosto de metaleiro, eu não gosto desses caras que, assim, eu não é que eu não gosto, é porque assim, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, assim, eu não saio muito pra rolê com esses caras. Eu não tenho muito contato com esse pessoal. Mais os que eu já tinha de antigamente, quando eu estava mais aberto para isso. Hoje em dia, eu acabei amadurecendo a minha cabeça e pensando assim: ah, não, eu tenho muita responsabilidade agora e eu quero fazer o meu som aqui de boa, sem fazer show. Eu até estava querendo chamar uns membros assim um tempo atrás, mas deu uma desanimada também, porque eu, assim, vamos usar aqui nesse termo aqui, fazer como Varg, né, podemos dizer assim, que é fazer a minha música aqui, fazer a minha divulgação e tal, e manter não necessariamente o anonimato, mas tentar fazer o máximo possível da minha privacidade, mas sempre expondo o meu trabalho, porque a minha ideia é expor o trabalho, é expor o que eu faço, não quem eu sou. Que o importante da Kivaz Vampire não é a ideia do personagem de banda Kivaz, mas sim do som que é construído, né, das mensagens que as músicas tentam passar, Uhum. sabe? Então, assim, eu penso que a minha questão com o underground hoje em dia ela tá muito assim, não tô muito por dentro, mas pelo meu conhecimento que eu fui adquirindo conforme eu fui curtindo mais as músicas e tal, ainda tem muita coisa aí que dá para salvar. E eu também eu acompanho muito é, bandas BR, né? Tem um pessoal que eu acabei estando agora, fui lembrar aqui para eles, que eu não lembro, Blood alguma coisa, que eu tô fazendo a bateria para eles, né? Então, assim, sempre estando aí, prestando atenção em cada detalhe das músicas, de analisar o que que é feito no som, de analisar como é tocado. Eu sempre tenho muito isso, porque não é que eu sou chato pra música, mas eu sou meio termo pra chato pra música, mas normalmente é difícil de eu gostar de uma banda de black metal, assim, é difícil. Eu tenho que olhar, escutar ela pelo menos umas 2 vezes, olhar assim, ver se o som tá bom, se não tiver bom eu já vou achar meio ruim. Então, assim, eu acho isso, mas eu apoio de forma anônima, né? Escutando ali, a banda ali, escutando o álbum, dando like nos vídeos, compartilhando com o pessoal, para quem gosta, mas eu mesmo me mantenho muito no meu anonimato, na minha privacidade, não tendo que expor tanto quem é a minha pessoa, em vez de só jogar o meu som, entendeu? Então eu penso assim. Certo, cara. Muito bom, muito bom. E o que tu falaste agora, alguns podem pensar até mesmo que é uma coisa polêmica, mas eu não acho de nada polêmico, cara. Eu vou explicar também, tá? O que você falou também compartilho bastante. Porque não adianta você conhecer uma banda de metal, black metal, que seja que é o estilo que nós estamos comentando aqui,
e a banda não tem uma qualidade boa. Eu comentei isso com vários amigos já que, cara, não adianta. Pode ter um logotipo muito legal, uma capa muito foda, tá todo mundo com a cara pintada. Se o som não for razoável, eu não vou ouvir, cara. Não vou ouvir. Eu posso até de repente ter o CD, tá, para apoiar a banda. Eu posso até eventualmente aparecer em algum show quando me dá na telha, quando eu tenho paciência. Mas assim, cara, para mim eu prezo muito pela qualidade. Não a qualidade grande, porque eu creio que tanto você como eu, nós sabemos que não existirá uma banda, por exemplo, brasileira com um nível de alcance e qualidade como um Dimmu Borgir, por exemplo. A gente sabe disso. A gente sabe disso, tá? Até tem bandas boas para caralho, bandas boas, muito boas. Mas antes de uma qualidade e um nível musical altíssimo, aí é um outro assunto. Aí envolve estudo, foco, entre outras coisas também, que muitas bandas nacionais acho que não estão preparadas para fazer. Sem contar também, né, Daniel, que você tem que ler muito, tem que estudar muito. Então, essas bandas lá fora, que tocam muito bem, que atingem muito público, essas bandas têm um foco artístico muito grande. Muito grande. Eu posso citar, por exemplo, bandas como Satírico, e aqui eu não estou levantando bandeira para a banda de fora. Esse é somente um fato inquestionável, tá? Até se as bandas de fora não fossem tão grandes, nós não começaríamos gostando das bandas de fora primeiro. Até mesmo as bandas grandes do Brasil, elas têm uma qualidade muito grande artisticamente falando. Quando a gente coloca, por exemplo, uma banda aqui do Brasil, atualmente que eu ouço, que é o Pátria, né? É uma banda que tem vários membros aí do Sul, Rio de Janeiro, enfim. Então, a banda tem uma qualidade muito, muito boa de capa, de som, e eu sei que isso demanda o quê? Investimento. Se você não tem grana, não dá para você fazer isso, sabe? Mas eu já vi muitas bandas que não têm tanto investimento e faz um trabalho muito bom e honesto, tá? Muito bom e honesto. O que posso citar aqui em São Paulo é o caso do Black Akemoff, do Abside, do Regnum Braignes, por exemplo. Tem uma banda de metal atmosférico que eu não sei se existe ainda, mas é o Escuro, que também é uma banda bem simples, mas que tem uma qualidade muito boa de som, sabe? Então, o que você falou realmente, né? Até você falou assim, eu vou falar o que você comentou, você até falou assim, não é arrogância. Eu entendo muito bem, não é arrogância mesmo. É que você não pode se envolver com qualquer coisa, você não pode tocar qualquer coisa. E quando tu falas também dos shows, né, de não ir a shows, eu também compartilho um pouco desse sentimento, porque às vezes o show nos demanda muito sacrifício pessoal. Você tem um custo para ir até lá, você vai apoiar a banda, e às vezes, Daniel, você não vai ter aquele retorno, eu diria, emocional, de você falar, pô, eu fui, aquilo foi da hora. Certo? Porque você tem que ir e falar, mano, esse show foi foda, me alimentou espiritualmente, eu saí de lá melhor. Como você falou, claro que não vamos generalizar, mas o público do metal, a galera do metal, é uma galera um pouco difícil. É uma galera difícil, ok? Ninguém tá falando que o povo é ruim, na verdade é um pessoal bem da hora. Um pessoal da hora, divertido, que apoia o metal, mas é um pessoal um pouco difícil de se lidar, porque quando você tem um foco, por exemplo, que tem um foco em evoluir minha música, minha arte, em ler, estudar e melhorar, você vai perceber que os outros locais não têm esse foco. Então não adianta ficar batendo na parede, batendo a cara na parede, sendo que não vai ter resultado. Então eu te entendo perfeitamente quando você fala isso e que o pessoal entenda que nós não estamos generalizando, tá? É somente um dado que está aí, tá? Lógico que tem shows bons, bandas boas, uma galera muito foda, mas assim como qualquer outro estilo, também tem uma galera que é um pouco difícil de se lidar, certo? Então isso é natural, tá? Aí tu já falou aqui sobre as bandas que tu tá ouvindo também, certo? E, cara, pegando esse gancho que tu falou aí do Dimmu Borgir, tá? Eu também vou compartilhar isso com uma banda que eu ouço há muito tempo também. E, cara, acho que foi a primeira banda que eu me tornei assim, abre aspas, né? Abre aspas, fã, porque assim que eu ouvi na época, quando eu comecei a curtir o Dimmu Borgir, estava acabando de lançar o Enthroned Darkness Triumphant. Então, foi o primeiro CD que eu peguei na época, lançando. Mas eu não ouvi ele, eu ouvi uma música só nessa época, foi a música Morning Palace. Tocou na rádio na época, tocou em qual programa? Acho que foi, nossa, aquele programa da Brasil 2000, agora que Backstage, na época, Backstage. Aí depois eu ouvi a banda e falei, cara, procurei outros. E eu comprei duas fitas, né? Uma fita do For All Tid e a fita do Store Blast. Comecei a ouvir os antigos, né? E por lá também conheci o EP deles antigo, né? O Heavy Get Smoke. E, cara, foi foda. Eu tive uma fase, cara, eu só ouvia, eu te entendo agora. Eu só ouvia Dimmu Borgir, porque era muito foda.
não porque a banda tinha uma qualidade somente, mas porque eles tinham todos os elementos que, para mim, compunham o black metal. Uma coisa atmosférica, obscura, uma parte mais extrema, sabe? As letras eram muito fodas. Inclusive, até citando o For Altitude, que você fez um cover da música Rabior Speiler Drugenheimer Skuder, que é uma música que teve regravação no em Throne Darkness Triumphant, mas é uma música que é originalmente do segundo CD, terceiro oficialmente, que é o For Altitude, que é o primeiro EP, o primeiro CD é o Store... Não, primeiro CD for o Evigantes Mork, depois o For Altitude e depois o Store Blast. Acho que seja isso, tá? Se eu não estiver enganado. E, cara, eu falei, puta que pariu, como é que esse cara teve coragem de fazer um cover dessa música, que é muito complexo, mano. É muito complexo a música, sabe? Toda a estrutura. E quem já nunca ouviu essa música, o Rabior Spieler Drugenheimer's Code, essa música ela é muito poética, tá ligado? E muitas músicas dos álbuns anteriores de Dimmu Borgir, quase todos, tem uma linha poética, que não é só a letra, que não é só a musicalidade que é complexa, é todo o contexto. Então, cara, fala um pouco sobre desse seu envolvimento no momento com as músicas do Dimmu Borgir, me fala algumas músicas que você curte, o álbum que você mais gosta, sabe? Sei que é difícil falar qual álbum que mais gosta, me fala do que você curte, quer mostrar uma coisa que te motiva, então eu quero frisar isso que você curte. Fala um pouco aí dessa sua abre aspas, né? Essa paixão pelo Dimmu Borgir, e me fala as músicas que você gosta aí e tal. E se você foi no show, né? Quando eles vieram ao Brasil, se você foi até o show deles. Eu, assim, dá pra perceber o jeito que eu gosto tanto de Dimmu Borgir, né? Minha esposa que me deu justamente com o CD do meu favorito do Dimmu Borgir, né? Assim, o Dimmu Borgir, ele tem uma mensagem tão importante na minha vida, sabe? Assim, eu sempre escutei Dimmu Borgir, sempre foi uma das minhas bandas favoritas, né? Antigamente era o Marduk, depois tornou o Dimmu Borgir com o tempo, né? Porque eu comecei a escutar mais Dimmu Borgir, eu fui entendendo mais o Dimmu Borgir. E assim, 100% a minha influência maior que eu tenho para fazer, a minha música, é o Dimmu Borgir. Eu acho que se não existisse Dimmu Borgir, eu acho que não existiria Archibald Vampire, porque o Dimmu Borgir, ele é muito importante para minha formação como músico. E sem contar na minha vida pessoal, né? O Dimmu Borgir, em todos os momentos bons da minha vida, ruins, ele teve lá, junto com a minha esposa, a mesma coisa. Eu conheci ela por causa do Dimmu Borgir, no show em que a gente teve o nosso primeiro contato mais profundo. Eu estava tocando em Death's Embrace, né, no palco do Bar 54 ali em Contagem, no bairro Glória. Na época eu estava nessa banda Gororoca, né? Aí a gente foi tocar a música do Dimmu Borgir como cover ao vivo. Falei assim, vamos tocar Dimmu Borgir ao vivo. Pá, beleza. Pum, fomos lá e tocamos. Então, assim, todo momento... No dia que eu conheci ela, eu estava escutando Dimmu Borgir. Até mil coisas que aconteceu na minha vida de bom, eu estava com o Dimmu Borgir. Dimmu Borgir esteve do meu lado em todos esses momentos, sabe? Então, assim, é uma banda que eu tenho muito carinho, muito, assim, eu não sou muito de dizer que eu amo coisas que não sejam pessoas, sabe, que não sejam, eu não gosto de dizer que amo coisas físicas, que amo coisas, nesse sentido, eu gosto de dizer que amo as pessoas da minha vida, né, que amo meus pais, minha família, minha esposa, então eu gosto de dizer isso, mas Dimmu Borgir é a única coisa que eu abro exceção para dizer que eu amo por fora, porque eu só vivo o momento da minha vida que eu vivo por conta do Dimmu Borgir. Se não fosse o Dimmu Borgir, talvez não aconteceria, talvez aconteceria, mas olha lá, não se sabe, porque o Dimmu Borgir foi o principal, Então, assim, desde que eu comecei a estar mais no meio do Dimmu Borgir, de eu conhecer a banda. Infelizmente, eu não fui, né? Acho que foi 2018 o último show do Dimmu Borgir. Mas eu e minha esposa, a gente está planejando para a gente poder ir no próximo show do Dimmu Borgir. Se não for aqui no Brasil, que seja na Noruega, que seja na Alemanha, que seja qualquer outro lugar que
eles forem tocar, quando a gente tiver condição financeira suficiente, eu e ela a gente vai, porque eu vou ser sincero. Quando eu encontrar o Sagrado na minha frente, eu vou dizer para ele, eu vou agradecer para ele pelo que ele fez na minha vida, a diferença que ele fez, porque não é só uma música, é uma música que mexe com sentimentos que eu tenho, de ser humano, né? As pessoas do black metal, às vezes ignoram os sentimentos que a gente tem, que é o que a gente se frustra, que a gente ama, que a gente sente raiva, que a gente sente amor, que a gente sente felicidade. As pessoas esquecem isso, elas focam só em ter ódio. Mas uma coisa eu falo, pessoas que pensam assim, é muita infantilidade pensar que o black metal é ódio. Obviamente as músicas, a maioria das vezes, empregam ódio, porém a gente, na vida, a gente não pode empregar o ódio, né? A gente não pode escutar um gênero musical e levar ele para nossa vida. Mas assim, o Borger, ele mexeu com emoções muito, muito grandes, sem contar na musicalidade incrível que me cativa todos os dias da minha vida. A musicalidade incrível. A minha formação musical veio dele, sabe? Entender que eu escutei Dimmu Borgir, eu sempre gostei de black metal desde os 13 anos de idade. Quando eu completei 13 anos de idade, eu falei com meu pai assim, olha, eu quero uma guitarra. Inicialmente eu escutava Slipknot, escutava essas bandas de nu metal, Linkin Park. Aí eu ganhei uma guitarra pela primeira vez e aprendi a tocar rapidinho e depois eu comecei a fazer black metal no mesmo ano. No mesmo ano eu já fazia black metal. Eu tinha uma banda chamada Jump Six, que até hoje tem música no YouTube, que tem as músicas de 2021, 2022 que eu fazia, eu faço desde os 13, algumas eu apagava, eu deixava lá. E assim, uma das principais bandas que eu escutava para fazer, né, as minhas músicas era Dimmu Borgir. Eu tinha mais influência de, sonoricamente, de DSBM, porque é o que eu sabia fazer. Depois eu comecei a colocar o black metal sinfônico por causa do Dimmu Borgir. Porque eu falo uma coisa, eu sempre vou dizer, o Dimmu Borgir fez parte da minha formação como músico, como entusiasta do black metal, né? Eu me considero um entusiasta do black metal, uma pessoa que gosta de black metal. Eu não gosto de me chamar de metaleiro, não gosto de me chamar de nada, nenhum. Não gosto, para mim eu só escuto black metal, metal, banda, música extrema. Faço a música extrema, aprecio, mas eu não estou naquele meio. Mas o Dimmu Borgir foi muito importante. Por isso que eu queria fazer uma banda cover do Dimmu Borgir para poder trazer para as pessoas, principalmente para minha mulher, o que a gente não pode ver por enquanto, que o Dimmu Borgir não vem para cá. Eu queria trazer o Dimmu Borgir para cá, sabe? Então, assim, porque assim, eu tenho o repertório do Dimmu Borgir na guitarra, muitas músicas do Dimmu Borgir que eu tiro, sempre treino elas direto, toco para minha esposa direto. A gente tem muito carinho com o Dimmu Borgir, então assim, o Dimmu Borgir, sinceramente, eu tiro o meu chapéu, né? Eu tiro o meu chapéu para pro pessoal do Dimmu Borgir, pro Chagra, pro Illinois, pro Vortex, pro Tvalder, pro todos os outros membros que já passaram pelo Dimmu Borgir para agradecer pelo que eles fizeram, sabe? Porque foi mais do que um subgênero, foi mais do que uma música, foi um sentimento, né? Eu mesmo, eu tenho uma tatuagem, né, que é a representação da minha esposa e também com a representação da música Succubus in Rapture do Dimmu Borgir. Porque é uma música também que, sabe, mexe muito comigo, me faz lembrar de memórias boas, sem contar que eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas alternativas, querendo ou não. Eu gosto muito de vampiro, eu gosto muito de mitologia, gosto muito de mitologia cristã, mitologia demoníaca cristã, eu gosto muito disso. A gente acaba assimilando, né, o que a gente vê, a gente acaba curtindo. Igual o black metal, ele me chamou a atenção porque eu sempre gostei de algo obscuro, sempre gostei de algo assim pesado, algo assim muito diferente, que nem todo mundo gosta, então black metal me chamou a atenção.
né? Assim, eu digo que meu álbum favorito é o Darkness and Enthroned, porém eu mesclo um pouco entre o Stormblast, que antes eu não tinha tanta afinidade com o Stormblast, depois eu comecei a ter mais, que eu comecei a escutar mais o Stormblast. E assim, tecnicamente eu acho que o álbum mais bonito é o Stormblast, mas o que eu acho mais bem produzido, que mais me cativa é o Darkness and Enthroned. Então, assim, o Dimmu Borgir é muito importante. Eu acho que todos, tanto é que pessoas que nem gostam de metal, né, na época que eu ainda estudava, eu apresentei Dimmu Borgir para um menino da minha turma na época. Apresentei, ele gostou de Dimmu Borgir, ele gostou de duas músicas, né, ele gostou da Puritânia e da Kings of Carnival Creation. Então, assim, pessoas que nem conhecem de Moborg, nem gostam de black metal, gostam. Meu sogro mesmo diz que acha muito bonito, muito interessante o Dimmu Borgir. Então, assim, essa banda é maravilhosa e a Kivaz Vampire, um dos motivos para existir é o Dimmu Borgir. Putz, legal, cara, legal. Você falou tudo aí. Eu não vou nem adicionar mais nada, porque o que você falou já completa bastante e, assim, representa muito do sentimento que eu sinto pela banda também há muito tempo, né, cara? E o que você falou foi importante, você falou de uma beleza, né? E você falou uma coisa importante também, que o pessoal do black metal concentra muito, como você mesmo falou, claro que o black metal tem bandas que têm como ódio a sua estrutura, e são bandas boas, Marduk, Tis-Uder e assim por diante, tem aquela rápida rispidez e um ódio musical que a sua estrutura faz ela ficar boa, mas tem também o contexto da beleza, né? E as bandas de metal sinfônico, muitas delas, trazem essa beleza, né, que compõe com maestria o que é o black metal como gênero. E até você comentou sobre a questão de mitologia, de vampiro e tal. Então, o que vai ser Vampire tem esse lance também, porque eu vou falar um pouco do que eu conheço até agora, certo? Não da banda, mas em termos de estrutura. A primeira vez que eu vi o termo Kivazir, tá? Não foi Kivazir Vampire, Kivazir foi numa música do Enslaved, chamada Kivazir Blood. E na época, quando eu comecei a ouvir muito black metal, eu também comecei a ouvir, claro, Viking metal. Quem começou a ouvir Emperor, Murdoch, Dimmu Borgir, Gehenna, Unscient, entre outras bandas também de black metal escandinavo, stricto sensu, também teve contato com mitologia nórdica, né? Eu atualmente tenho até dois corvos aqui, um aqui no pescoço e outro, né? Que são os corvos de Odin, no meu pescoço aqui, né? E a gente fica muito embrenhado nisso, né? A gente muda essa influência. Que eu não acho de nada negativo. Tem o pessoal que fala assim que não, que isso é pagar o pau para a cultura de fora. Eu acho de longe que isso não é verdade. Eu acho que nós apreciamos a cultura que nos representa como pessoas. Então nós escolhemos nossa cultura independente de você viver ou não naquela cultura. Então acho que apesar de não morarmos na Noruega, acho que essa cultura nos vem com grande beleza. Não é somente questão de gostarmos de uma Europa idealizada, romantizada, mas sim que a história nos convence. A história de guerra, de coragem, de beleza, de romance, né? Porque até quando eu comecei com você a primeira vez, eu falei, pô, que foda, cara, o nome do seu álbum é Fafnir, que é o dragão mitológico que Siegfried mata, né, cara? Então, quem tem um contato aí com a mitologia, com a literatura, e já leu O Anel dos Nibelungen, ou já ouviu uma obra de Richard Wagner, um compositor alemão de música clássica, teve contato com essa estrutura do Siegfried, o heroísmo, assim por diante, isso é muito foda. E aí eu lembrei dessa referência também do que vai ser do álbum do Enslaved, né, que vai ser Blood, que é o sangue de Givazir, né? Então, a minha pergunta agora para você é como a literatura, a arte, a cultura entra na sua música e para você também, porque para mim isso é muito importante. Sinceramente, aqui para você, Daniel, a cultura, a arte e tudo, para mim vem acima do black metal. Porque antes de ouvir black metal, eu já ouvia Mozart, Grieg, Beethoven, Rachmaninoff, Strauss e entre outros compositores. Aqui no Brasil, claro, né, também temos aí Villa-Lobos, temos também outros compositores, não vou lembrar agora, mas muitos compositores que eu ouço são europeus. E, cara, isso veio antes do black metal, muito antes. E quando eu soube que bandas de black metal, como o próprio Dimmu Borgir, por exemplo, os caras também gostam de música clássica, inclusive o Mustes,
Putz, você não Mantis ou. Acho que o nome agora. O tecladista do Timo Borg, que ficou um tempo ausente, porque o cara estava terminando os estudos dele uma época, e é um tecladista fudido. E o cara tem uma influência, tanto que tem um vídeo que vazou na internet, que ele tá tocando Chopin, acho que numa festa. Puta, meu, muito foda, muito foda. Então você vê que a influência tá lá, ok? Então, me fala um pouco das suas influências culturais, o que você lê, o que você já leu de literatura sobre o tema vampirismo, mitologia nórdica e como a arte é importante para você na composição do seu projeto. Olha, eu comecei a Kivase Vampire, ela surgiu com esse nome justamente por conta do deus Kivase. Foi com um amigo meu, estava me dando ideias de nome, eu usei inicialmente como um codinome de música, né, que era para me referir como Kivase, porém eu acabei querendo colocar algo diferente. É, eu assisti um anime chamado Castlevania. Castlevania é uma releitura do jogo, né, Castlevania, que fala sobre Drácula. Eu sempre gostei de vampirismo, Nosferatu, entrevista com vampiro. Sempre gostei dessa estética de vampiro. Sempre gostei disso, né? Então, assim, eu pensei assim, tinha um personagem no Castlevania chamado Godbrand. Ele era um viking e um vampiro ao mesmo tempo. Uhum. Eu pensei, caralho, o cara é um viking e um vampiro ao mesmo tempo, isso é muito foda. Pensei, porra, eu gosto de vampirismo, eu gosto de mitologia nórdica, eu tenho esse codinome bacana, mas eu quero colocar alguma coisa de vampiro, não pode ser só Kivase. Eu coloquei Kivase Vampire, porque duas coisas que eu gosto muito da cultura, né? E da história, que eu gosto muito de história mesmo, tudo muita história. Eu não sou uma pessoa de ler, eu não gosto de ler, eu estudo história mais vendo vídeo, mais vendo videoaula, mais estudando, assim. Mas o único livro que eu me dispus a ler completo foi esse aqui, ó. Eu me dispus a ler só um livro na vida que foi esse. Ah, isso é Justa- foda. Também já li já. Neil Gaiman, Justamente, Deus, é a mitologia nórdica do Neil Gaiman, né? exatamente. É assim, o único livro que eu quis ler mesmo, que eu tive vontade de ler, foi esse. E assim, eu gosto muito da mitologia nórdica, eu gosto muito da questão das histórias mitológicas de Loki, de Thor. Assim, eu gosto muito, muito mesmo. E assim, eu quis colocar isso na minha música. E muitas músicas eu apliquei muito de história, eu apliquei em um dos primeiros singles uma, uma releitura assim da Revolução de 30 que teve aqui no Brasil. Eu gosto de colocar questões filosóficas. Tem uma música que é uma das minhas favoritas que fala sobre o processo de morte das baleias no mar, de como elas caem e a morte dá a vida novamente a outros peixes, né? Eu coloco muita referência dos meus sentimentos também, das coisas que eu sinto no dia a dia. Muitas músicas minhas realmente são pesadas que eu não gosto nem de escutar porque são de momentos difíceis, né? Outras de questões complicadas da vida, outras histórias que eu acabo contando, outras um pouco mais assim pesadas, que é de um dos EPs que tem que pessoal que escuta que faz Vampire que eu conheço nunca fala sobre, né? Nunca lembra da existência dele, lembra mais da Fearless of Darkness, Moonlight e do Fafnir e do Anti-Light Sorrow, mas eu, eu nem lembro o nome do EP, pra você ter ideia. Eu acho que é Erótica by Grace Divine, eu não lembro se é assim. Pra você ver quanto que nem eu mesmo escuto, às vezes eu esqueço que eu tenho esse EP lançado no Spotify, mas ele não tem no YouTube. Então, assim, ele já é um EP que fala mais sobre blasfêmia, que fala mais sobre intolerância religiosa, que fala mais sobre
um erotismo cristão, né? Principalmente na. Travou um pouquinho, pessoal, mas logo logo vai voltar, tá? Só esperar. Pronto, voltei porque alguém me ligou aqui, acabou me ligando. Tranquilo, acontece. Mas você está falando das músicas que você gravou, mas que algumas você não ouve porque traz alguns sentimentos à tona, etc. Algumas, principalmente o Portrait of Depressive Mind, Uhum. praticamente todas do Anti-Light Sorrow, tirando uma delas, porque são músicas de DSBM, algumas Sim, influências de sinfônico, de atmosférico, são músicas mais extremas, com cargas emocionais maiores. sim. Porém, um dia depois que eu tive um grande detox mental, acabei me tratando mais, acabei tendo um tratamento assim mental com a minha esposa, e ela me ajudou muito a me livrar de muitas coisas ruins que me aconteciam. Eu acabei mudando a linha do meu som, em vez de tentar trazer 100% um sentimento, eu comecei a trazer mais. Eu já fazia isso, né? Mas comecei a trazer mais ainda questões históricas, filosóficas, poemas que eu escrevia sem muita. Tipo assim, às vezes era um poema que falava sobre escuridão, mas não algo que eu sentia, mas um poema mesmo composto. Uhum. Muitas músicas ainda falam um pouco sobre erotismo também, que tem muito isso no vampirismo que eu gosto de aplicar nas músicas, né? Então, assim, mas nada algo tão assim sem filtro. Eu faço muito, coloco muito com filtro, não para ser algo como o funk, né? O funk que é a putaria explícita. Eu tento Uhum. colocar, como usar esse termo, né? Eu tento colocar a putaria dentro de palavras inteligentes, dentro de composições inteligentes, de meio filosófico para serem interpretadas Sim. como putaria, entendeu? Então, assim, eu acabei buscando esse tipo de som, né? E a influência, ela vem de muita coisa, ela vem de tanto de arte. Eu escutava muita música clássica quando eu era criança mesmo, já escutava música clássica. É, sempre gostei de arte visual, sempre gostei de desenho. Eu desenhava muito quando era mais novo, né? Tem até, se eu não me engano, a logo da Kvazi Vampire, fui eu que desenhei. A logo da antiga banda que eu tinha, Guararocca, fui eu que fiz também. Eu tinha muita questão com arte, arte assim, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de fazer com as minhas mãos, o que replicado que eu assistia, assim, eu achava muito foda, tipo, um desenho na televisão, eu queria fazer igual, foi lá, peguei e fazia igual, pegava e fazia. Porque eu acho que, como você falou, o black metal, antes dele ser o black metal, ele tem que ter a arte, ele tem que ter a filosofia, ele tem que ter a história, ele tem que ter tudo isso conjunto em um contexto grande para a gente juntar e fazer o black metal. Igual eu gosto muito de black metal que fala sobre história, sobre black metal que fala também sobre filosofia, black metal que fala sobre questões emocionais às vezes também, mitologia também, pessoal do Slaved, pessoal do Sync Velvet também. Assim, eu gosto muito dessa pegada. Então, tem uma banda aí que eu conheci ultimamente, o Primal Frost também, que fala sobre mitologia nórdica, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, principalmente, eu escuto muito banda sobre 1900, não, isso aí já da Primeira Guerra, 1914, agora também da Primeira Guerra também, a Canon and Theban, tem o próprio Marduk, que já é da Segunda Guerra, o Primal Frost, que tenta trazer a Segunda Uhum. Guerra. Assim, eu tento escutar o que mais me chama atenção. O que mais me chama atenção, Caraca Angren, né? Minha esposa lembrou, Caraca Angren é uma banda que fala muito sobre filosofia e também toca sobre história, Sim. sobre questões
da Mente Humana. Sim. É, e também uma outra banda que também tem muita influência. Certo. Você até citou uma banda que mistura muito elementos de, acho que um pouco de música industrial com black metal, que é o Cannon Fever, né? Uma banda que eu ouço também há algum tempo, uma banda muito foda mesmo. O pessoal de toda aquela estética da Primeira Guerra Mundial, trazem bombas para, simulações de bombas para o show, fazem um front no palco, né, cara? É muito foda. Caraca, Angry também. O Marduk, né, que praticamente se assumiu como um tipo War Black Metal a partir do álbum Panzer Division Marduk, né? Foi lá, a Panzer Division Marduk. Então, a partir de lá, ficou uma banda muito mais War Metal. Temos também o War, que é o projeto do Peter Tegray, que é o cara do Hypocrisy, né? Tem muita banda nesse contexto, né? E também, assim, descontextualizando o que o pessoal acha, não é porque a banda é de War Metal que a banda é essencialmente nazi ou fascista, É, coisa do tipo. Na verdade, a banda segue um foco histórico. Então é um nicho, porque se você vai tocar alguma coisa, é bom que você escolha um nicho para você ser um nicho para você poder seguir, para poder ter sua arte representada de uma forma. Porque não dá para falar, não dá para todas as bandas falarem sobre satanismo. Tem todas as bandas falarem sobre vampirismo. Então, é legal porque no meio do black metal você escolhe vários nichos, vampirismo, mitologia nórdica, tem bandas que falam sobre mitologia indígena, mitologia eslava, a mitologia oriental também algumas, e assim, temos bandas que tem bandas na Turquia, né? Tem bandas de black metal no Irã, então cada um vai seguindo um nicho específico, acho que todo mundo está ganhando com essa abre aspas, né? Com essa diversidade de temas. E foi legal que você falou da parte de anime, né, cara? Eu acho que o black metal, mais da velha guarda, eu diria, né? Eu faço um pouco parte dessa velha guarda, mas eu sou muito resistente a essa questão de ficar muito preso no passado. Então eu não gosto desse saldo, claro, gosto do romantismo, claro, como arte, como cultura, literatura e filmes, que é o romantismo que baseia-se também na ideia do vampirismo, na ideia da mitologia também, mas a galera saudosista ignora muitas influências, por exemplo, como você citou agora há pouco, de anime, tá? E o pessoal não entende que existem animes que são populares, tá? Vou falar assim, bem básico. Populares e são para as massas, né? A gente pode citar aí, assim, se não sobre black metal, cito, por exemplo, Dragon Ball e Naruto, por exemplo, que são dois animes para as massas. Mas temos do outro lado, cara, animes que são pura cultura e eles são muito extremos, né? Citou aí o Castlevania, temos Vampire Hunter D, temos o Hellsing, temos Elfen Live, tem uma porrada de animes. Tem um anime que eu via muito quando era mais jovem, que era o Blood, né? A história da menina que caçava vampiro. Então tem muito anime que você fala, porra, meu, isso aqui é arte pura, sabe? E é uma coisa que o pessoal nega, às vezes, por ver como uma coisa moderna, né? Então, eu acho que o black metal, assim, o pessoal da velha guarda tem essa negação. E você falou também de filmes, cara. Pô, filmes são fontes, assim, quase, que não vou falar infinitas, mas muito abundantes também de material para poder fazer música. Não só, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, mas o Drácula de Bram Stoker, que também tem um livro também. Entrevista com o Vampiro, que também tem um livro. Ah, temos também casos dos filmes de terror que se baseiam na obra de Edgar Allan Poe. Como você mesmo citou aqui, o Neil Gaiman, que tem um livro Mitologia Nórdica, mas também que tem um livro Deuses Americanos, que inspirou a série do Amazon Prime, lá, que é uma série muito foda também, cheia de mitologia diversa. Tem mitologia de todos os tipos. Lá tem, no filme, livro, tem até mitologia brasileira. Aliás, não brasileira, mas mitologia do Candomblé. Então tem muita coisa, cara, muita coisa de cultura. Atualmente no cinema está tendo um retorno bem legal da temática do vampiro, que assim nos consagrou, né, no começo do ano com o Nosferatu, um filme muito foda. Aquele filme Nosferatu expressa tudo que é vampirismo que nós gostamos, né? E vai lançar recentemente, vai lançar agora o Drácula, né, uma refilmagem do Drácula de Bram Stoker. Então temos que, claro, entender que toda essa cultura nós podemos sim incluir no meio do black metal, né, de vários âmbitos, e criar uma expressão de arte bem mais rica, né? Bem mais rica. E passando aí para nossos elementos finais dessa entrevista, que está sendo muito proveitosa, tá bom? Mas vamos logo encerrar, né? Porque temos outras atividades também, né, Daniel? Me diga você rapidinho. Opa, perdão.
Não, pode prosseguir. Então, cara, aí, atualmente, ah, só um instante. Atualmente, as bandas de black metal elas vêm se inovando bastante, cara. Então, algumas bandas estão usando, por exemplo, o próprio Canon Fiber. Temos a banda Grima acho que é da Suécia, da Finlândia, que elas se fantasiam de árvore, mano. O bagulho é muito foda. Tem atualmente o Migla, que é uma banda da Polônia, acredito também, os caras vestem eles cobrem a cara, né? Então, para quem criticava lá na década de 90 o Slipknot, naquela época, tocando com máscara, hoje as bandas de black metal eles se apropriam dessa estética de tocar com máscaras, o que é uma certa ironia até. E são bandas muito boas, tá? Mas nem é o foco da minha pergunta para você. Eu queria te perguntar o seguinte, cara. Do meio black metal, qual que você acha que é o elemento do black metal que você poderia remover? Assim, qualquer elemento do black metal pode ser elemento estético, musical, alguma coisa que você poderia remover do black metal e um elemento que você não removeria, que não teria como tirar. Assim, ó. Por exemplo, eu não tiraria, meu exemplo, Washington aqui, ó, Vlad. Eu não tiraria o elemento de anticristianismo. Eu acho que o black metal é o único estilo existencialmente vinculado a ser anticristão. É o único, não tem outro. Todos os outros são comprometidos diretamente ou indiretamente com o cristianismo ou com o judaísmo de alguma forma, certo? Então, esse é um elemento que eu acho que não deveria tirar. Aí eu acho que tem um elemento que você poderia colocar como facultativo, que poderia tirar, para mim faria a diferença. Por exemplo, o corpse paint. O corpse paint é algo que é uma estrutura de maquiagem de guerra, tem um elemento espiritual, mas eu acho que você poderia, não você, Daniel, claro, mas o black metal em si, poderia remover sem criar um tipo de impacto negativo na banda, na musicalidade. E tem várias referências que eu posso citar, que tiraram a maquiagem, por exemplo, e a banda continuou muito foda. Satyricon, Emperor, ok? E continua muito foda, mesmo sem a maquiagem. Então, seguindo esse meu exemplo, qual é o elemento que você acha que não deveria sair do black metal e um que você poderia tirar? Eu acho que o elemento que eu não tiraria do black metal é o fato é o fato do peso da música, né? O fato da agressividade musical. Porque tem muita banda de black metal que tá aí, uma tal de Drangel Veil, né? Eu falo mal mesmo dessa banda porque realmente é algo que eu acho que não devia ter vindo pro black metal, que devia ser um outro subgênero para ele. Não que as músicas sejam ruins, eu também não gosto, mas tem gente que gosta, mas eu acho que deveria ser um outro gênero. Que é você transformar o black metal, você tirar aquele agressivo, em uma música menos agressiva musicalmente falando. Uhum. Às vezes uma música com uma guitarra muito leve, sem melodias menores, Uhum. mais soturnas, algo feliz. O black metal esteticamente de som, ele não pode, ele pode estar falando, pode ser um black metal, pode estar falando de amor, pode estar falando de qualquer coisa, mas a música tem que ser uma música pesada. Para você escutar uma pessoa que não gosta do gênero escutar black metal e ficar, nossa, sabe? Então, assim, esse é o elemento do black metal que nunca, no caso, assim, a gente pode usar outro exemplo, que é Kará, que é outra banda que fez isso também, que tirou o elemento crucial do black metal, que é a agressividade, que é a brutalidade, né? Então, acho que é um elemento do black metal que jamais pode tirar. Eu mesmo, eu já fiz músicas mais leves, mas porque minha banda, ela é diversa, ela não é só de black metal, ela é de doom, ela traz elementos é, do heavy metal, do death metal, ela é uma banda diversa. Diver, Certo. diver, 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 eu faço som diverso. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode tirar, que você já citou, é o corpse paint. Porque depois de um tempo, quando eu era mais novo, eu começava a pensar, o corpse paint é muito legal, é muito bacana, é algo esteticamente muito Ô, bonito. Daniel, eu só vou te interromper um pouquinho porque a live ela vai acabar se encerrando automaticamente em 15 segundos. Então, o que eu vou fazer?
eu vou fechar e começar de novo de forma espontânea para a gente poder encerrar ao final, tá bom? É coisa bem rápida. Ok, mas eu só vou também pegar um carregador ali. Meu Tranquilo, celular está pode ir lá. descarregando.